Luiz Henrique, Thiago Almada e Tiquinho Soares já são cartas fora do baralho pro Botafogo em 2025. Como substituir esse trio tão importante para a campanha vitoriosa de 2024? Para isso eu precisei criar alguns critérios. Diferente dos vídeos pro Corinthians e pro Vasco, em que eu indiquei jogadores de diversas faixas de preço, eu entendo que o contexto do Botafogo é diferente, principalmente por ter mais grana para poder investir no mercado e pelo objetivo de continuar brigando por títulos. Além disso, a perda de dois titulares fundamentais não pode ser substituída por qualquer jogador. Por isso a régua mudou. Eu procurei jogadores que chegassem pra jogar, mas aqui eu confesso que eu não considerei a questão da idade tão fundamental assim. Eu entendo que os jogadores jovens, como a dupla titular que acabou saindo, tinham um foco muito grande de dar um próximo passo pra Europa, o que acaba sendo inclusive um bom diferencial pro Botafogo nas negociações. Mas pensando em continuidade, eu procurei também atletas um pouco mais velhos, que pudessem também seguir no fogão por mais de um ano. E por mais que o Arthur Jorge não seja mais o técnico do Glorioso, eu precisei ter um olhar tático também pra ver que peça que a gente precisaria pra substituir o Luiz Henrique, o Almada e o Tiquinho. O Luiz Henrique ele joga como um ponta mais espetado na direita, mais aberto no campo. Excelente 1 contra 1, muito bom em transições, mas que também procurava o jogo por dentro em alguns momentos. Mais importante dizer, sempre procurando pisar na área para concluir. Dito isso, eu fui atrás de opções que compartilhassem essas mesmas características. E o primeiro que me brilhou os olhos foi do ponta direita ex-Palmeiras e Bragantino, Arthur, hoje no Zenit da Rússia. O Arthur ele não tem a mesma estatura do Luiz Henrique, mas tem muita qualidade de drible no espaço curto e também de explosão para as transições, para os contra-ataques. Um ponto crucial para mim era também procurar um ponta que jogasse a pé trocado. E o Arthur, como um ponta canhoto que joga pela direita, usa muito desse artifício de cortar pra dentro, puxar pro meio do campo e arriscar finalizações de média distância. No Zenit eu confesso que ele não teve todos os minutos como a gente imaginava, mas se a gente puxar o histórico dele tanto pelo Palmeiras quanto pelo Bragantino, eu vejo um encaixe perfeito nesse time do Botafogo. No Brasileirão 2023 ele teve uma boa média de finalizações por jogo, além de números significativos na criação de oportunidades. Mas foi no ano anterior, pelo Bragantino, que ele foi um dos grandes destaques da competição. Saindo de fora pra dentro, ele ameaçava com uma média ainda melhor de finalizações por jogo e de passes decisivos, tendo deixado 6 gols e 6 assistências, mas um desempenho acima do que os números tentam revelar. Considerando o caso do Botafogo, um dinheiro tem que ser gasto para repor os craques que deixaram o time. E para tirar o Arthur do Zenit, a gente entende que tem que gastar mais ou menos 15 milhões de euros, que foi o que os russos deixaram a entender depois de algumas ofertas do Atlético Mineiro, que também procurou o ponta nessa janela. Mas eu também fui atrás de um plano B. A ideia seria encontrar um jogador de características semelhantes, em especial para dribles, e que também tivesse habituado ao futebol brasileiro para gerar resultado de curto prazo. Por isso o nome que me chama muita atenção nessa janela é o do John Arias, ponta do Fluminense de 27 anos, que tem um contrato que vai até o meio de 2026. E diferente do Luiz Henrique e do Arthur, o Arias é um ponta direita destro, que vai entregar muitas vezes mais drible, mais criatividade do que propriamente esse corte pra dentro para finalizar de média distância. E sim, pode parecer um cenário meio ousado, querer tirar um jogador tão importante de um rival tão direto, mas o colombiano já deixou claro que não planeja seguir no Fluminense para essa temporada de 2025. E ele procura um lugar nas grandes ligas da Europa, depois de ter recusado uma proposta de 10 milhões de euros do Galatasaray e uma do mesmo valor do Zenit. E aqui eu vejo um diferencial da rede multiclube gerida pelo John Textor. Ofereceu uma proposta semelhante a essas que brilharam os olhos do Fluminense, mas com a oportunidade do jogador em pouco tempo dar um passo maior como a Europa, pode ser um diferencial nessa negociação. E apesar dessa campanha ruim do Fluminense no Brasileirão 2024, o Arias foi uma exceção dentro desse time. Realmente, foi um dos poucos que se salvou ali. Foram 7 gols e 3 assistências, mas a gente tem que entender também que boa parte das chances criadas não foram bem concluídas pelos atacantes do tricolor. Pra você ter noção, nesse último Brasileirão, o Arias dava em média 1.7 passes para finalização por jogo. Se esperava que gerasse mais assistências na temporada, né? E assim, ele realmente foi um dos poucos jogadores desequilibrantes desse Fluminense. Um jogador muito móvel para girar o campo inteiro e desequilibrar em qualquer setor. Porém, a grande temporada da carreira dele é a de 2023, em que ele ganha a Libertadores pelo Fluminense. No Brasileirão daquele ano, ele teve entre os melhores jogadores da temporada, com 7 gols, 7 assistências e média de quase um chute a gol por jogo e 2 passes para finalização por partida. Jogador extremamente diferente que para mim ainda tem muita lenha para queimar. No Botafogo ele ia ganhar ainda mais protagonismo e ainda no médio prazo poderia ter mais segurança, quem sabe até em contrato, de que ele alçaria esses voos maiores rumo ao sonho de jogar na Europa. Já o Thiago Almada, no lado oposto, é o jogador do que eu gosto de chamar de falso ponta. É o jogador geralmente que começa aberto pela beirada, mas se deslocando por dentro e abrindo o corredor pro lateral é onde ele vai encontrar as melhores oportunidades. Jogador de muita qualidade na troca de direção, ótimo drible e muita criatividade. Com menos pisada na área do que o Luiz Henrique, ele foi mais ativo, construindo jogadas do que propriamente concluindo elas. E tem um cara pra mim que é o clone do argentino. Ezequiel Barco, argentino do Spartak Moscou, é pra mim o jogador mais próximo que você vai encontrar do Thiago Almada. Excelente em drible, muito rápido, muito bom na troca de direção, além de ter muita qualidade pra procurar mais passes em profundidade. E muita gente vai lembrar dele acabando com o Flamengo na final da Sul-Americana de uns anos atrás, jogando de ponta. Mas com o passar dos anos e principalmente nessa chegada dele na Rússia, ele passou a ser um jogador que joga mais por dentro, como um meia interior dentro do 4-3-3 do Spartak. Ou seja, compartilha também dessa mesma ideia de posição do Almada, um jogador que parte de
de fora para encontrar o espaço por dentro. Por mais que eu acho que o Barco dá ainda mais mobilidade, baixa mais na saída de bola, circula mais o campo inteiro, e com 1,67 ele é praticamente tão baixinho quanto o Thiago Almada, e vai ser mais o cara que busca a bola lá no meio e leva pros definidores do que propriamente o cara da pisada na área. Jogador muito interessante. Já imaginou ele fechando com o Botafogo? Então faz o seguinte, você lembra que o John Textor revelou que o Thiago Almada foi uma indicação que ele recebeu por redes sociais, né? Então deixa o like nesse vídeo e vamos levar ele para o maior número de pessoas. Quem sabe não dá certo. Mas tem um porém. O Barco saiu do River Plate há só 6 meses pela bagatela de 14 milhões de euros. E tem mais, saiu pro futebol russo, que não são lá muito conhecidos por cederem seus jogadores baratos. Essa é mais uma daquelas negociações que eu vejo como fundamental o John Textor chegar com uma mala de dinheiro, além dessa oportunidade da rede multiclubes. Afinal de contas, convenhamos que o União é bem mais atrativo do que o Spartak Moscou. É o caso de prometer um cenário mais competitivo na França depois de uma breve passagem pelo Brasil. Aí já é uma negociação mais cara, eu imagino que ia ter que gastar pelo menos uns 20 milhões de euros para levar o argentino de 25 anos pro Botafogo. Mas pensando no plano B, eu vejo que eu e o Botafogo a gente compartilha de uma enorme sinergia. E o John Textor já foi atrás do Bitelo, meia ex-Grêmio que também tá no futebol russo, tá? Nunca imaginei que eu ia assistir tanto futebol russo assim. Já mandaram uma proposta de 13 milhões de euros pelo meia, mas parece que eles querem mais. O mercado inflacionou de vez. E ele é o exemplo perfeito do que eu não gosto nem de chamar de meio campista, mas de todo campista. O Bitelo já foi volante, já foi meia, já foi ponta, mas independente da posição, ele é um jogador que cobre o campo inteiro. É um jogador com menos aceleração que o Almada e que o Barco, mas muito especial quanto a domínio orientado e o giro no adversário, principalmente escondendo a bola. Jogador de ótimo nível, de 25 anos recém-completos, que me chamou muita atenção pela qualidade de esconder a bola, que em certo ponto me lembrou até o Paquetá. Meio ofensivo que também parte muito de fora para dentro e mostra excelente criatividade. Titular no Dinamo, ele tem números de brilhar os olhos nessa temporada. Ótima média de finalizações, um chute a gol por jogo, 9 grandes chances criadas e incríveis 3,6 passes para finalização. Número que eu não me lembro de ter visto em outro jogador brasileiro. E você coloca na conta ainda uma média de 1,2 dribles certos por jogo. Número muito expressivo, principalmente para quem joga por dentro, um espaço muito mais congestionado do que a ponta. Vale o valor a ser pago e promete entregar muito pro Botafogo caso a negociação se concretize. E na frente o Tiquinho é um 9 com perfil de pivô. Verdade que na última temporada ele foi perdendo espaço pro Igor Jesus, mas sempre foi um jogador muito útil, tanto na rotação do elenco quanto no decorrer das partidas. Nesse caso eu procurei um centroavante mais fixo mesmo, que soubesse jogar de costas e acrescentasse também no jogo aéreo. E a minha primeira opção foi do centroavante argentino de 23 anos, Matteo Pellegrino. Ele teve um excelente ano pelo Platense na última temporada, em 2024, e agora retorna ao Vélez depois do empréstimo. Atacante de 1,92, ótimo jogo aéreo, mas que não se limita a isso. Eu vou confessar pra vocês, ele não tem um biotipo tão físico assim quanto o do Igor Jesus ou do Tiquinho, mas impressiona nos bons pivôs e no aproveitamento de duelos aéreos. Em 2024 foram 15 gols pela Platense, 10 no Campeonato Argentino em 25 partidas, o que o colocou entre os maiores artilheiros da competição. E um ponto que eu gostei ainda é que eu vi bastante do Pellegrino saindo da área, conduzindo, aproveitando contra-ataques, lembrando até certo ponto bastante do Igor Jesus nessa última temporada, podendo ser uma boa alternativa pro atacante da seleção. Mas um ponto que eu vejo que pode dificultar a negociação não é nem a questão dos valores, mas da minutagem dele em campo. Convenhamos, né? Depois de uma temporada de destaque, chegar para ser reserva do Igor Jesus não é lá do caminho mais atrativo pro atacante. Ainda mais tendo só 23 anos, né? O menino quer jogar. Por isso eu trago também um plano B. Esse aqui é mais experiente, que eu acho que até pela idade não seria tanto problema ele ser banco em boa parte dos jogos da temporada. Salomón Rondón, atacante venezuelano do Pachuca, que chegou inclusive a marcar um gol no Botafogo no último Mundial, seria uma alternativa interessantíssima para substituir o Tiquinho. Um 9 tradicional, fixo, bem físico, de profundidade mesmo, mas com muita qualidade. Eu acompanhei bastante o futebol mexicano na última temporada. Eu posso te dizer, mesmo com 35 anos, ele continua sendo um jogador de destaque. Muito bom fisicamente, ele vence a maior parte dos duelos pelo alto e tem uma capacidade fora do comum para sustentar a pressão. E aí a gente tem que entender também, o valor mais baixo de negociação não vai entregar tudo o que a gente espera. Eu não vejo ele sendo esse atacante que também tem explosão para os contra-ataques, mas uma boa alternativa para o Tiquinho. Ele é um nome que eu gosto bastante, que não oneraria tanto assim os cofres do Botafogo. Um ponto de atenção só é que o futebol mexicano tá pagando um salário muito bem. Você curte essa ideia? Então manda esse vídeo aqui no seu grupo de amigos que também estão receosos quanto às reposições do Fogão. Certeza que eles vão curtir também.